Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o sofrimento. Hoje vamos falar sobre as causas do sofrimento. E para isso já vamos trazer uma questão, está no Livro dos Espíritos, a questão 970, para iniciarmos as nossas reflexões. Kardec, então, pergunta aos guias da humanidade: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E os guias da humanidade respondem: podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrente de tudo que os impede de ser felizes, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Olha o que nos dizem os benfeitores. Então, as causas do sofrimento está ligado às nossas imperfeições morais. Não tem como desejarmos viver em um mundo feliz, desejarmos a evolução do mundo sem evoluir a nós mesmos, sem buscar o nosso próprio crescimento, sem trabalhar essas imperfeições que estão na nossa própria alma. Então, enquanto ego, enquanto personalidade, a nação nós vamos ganhando uma identidade, um nome, uma história de vida. E aí o nosso papel é crescermos, é desenvolver o self e somos, o espírito e somos. Então, por isso mesmo, a benfeitora irá nos trazer no livro Plenitude. Vamos acompanhar aqui o pensamento da benfeitora. Ela nos diz assim: as origens do sofrimento estão sempre, portanto, na ele eu padece, no reúne do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Aí a benfeitora já deixa bastante claro isso para nós. As origens do nosso sofrimento estão sempre em nós mesmos. Muitas vezes nós queremos entender, mas por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso? E nós devemos mudar a nossa pergunta, a nossa indagação, né? O que eu preciso aprender com essa prova? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso curar em minha própria alma para que eu possa atingir a felicidade, conquistar a felicidade? Nós devemos reflexionar dessa forma, pois se o sofrimento é inerente às nossas imperfeições, deveremos buscar a perfeição, como nos disse Cristo. Sede perfeito, como perfeito é também o vosso Pai que está no céu. Esse é o caminho para que possamos nos libertar do sofrimento. Vamos trazer mais uma observação, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz uma observação dizendo assim: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Essa é uma observação que devemos ter conosco. Muitas vezes estamos passando por determinadas provas da vida e a gente já se questiona assim: eu fiz alguma coisa no passado e estou vivendo isso agora. É o meu karma, como a gente usa, né?
Efeito de causas eu tive no passado. E muitas vezes não é, como nos diz o codificador aqui. A prova é para que possamos crescer. Isso não é dizer, estamos passando por aquela prova porque nós cometemos alguns atos no passado. Não é bem assim, né? Pode ser e sim, mas não é sempre assim. Então nós devemos questionar o que precisamos crescer, o que precisamos melhorar, quais são as minhas inclinações, o que essa prova está querendo me dizer. Porque a prova, como nos disse o codificador, são oportunidade para que possamos purificar, para que possamos adiantar moralmente, para que possamos evoluir. Então, diante da prova, vamos pedir sabedoria para que possamos crescer, evoluir. Né? Vamos prosseguir com mais uma observação da benfeitora Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ela nos diz assim: as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento e gera sofrimento. E aí é um aprendizado que deveremos aprender, né? Pois nós estamos nesse mundo e muitas vezes adquirimos, por exemplo, uma doença ou passamos por uma dificuldade na vida. Além daquela dificuldade, nós nos revoltamos, nós entramos em conflito conosco mesmo e aí geramos mais sofrimento. Ela nos diz sofrimento e gera sofrimento. Por exemplo, nós temos uma doença, vamos dar um exemplo, uma doença degenerativa. Sabemos que aquela doença vai trazer alguns danos, algumas consequências para nós e até mesmo a morte do vaso físico, né? E aí nós nos revoltamos, nós entramos em conflito conosco mesmo e aí essa tensão aumenta mais ainda o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio físico, o desequilíbrio mental, ou seja, é um sofrimento e gerou sofrimento. Se a dor da própria doença já nos convida, né, a ter uma postura diferente, aí nós acentuamos ainda mais aquela dor. Então é isso que ela nos diz quando ela traz a observação do sofrimento e gera sofrimento. Quantas provas na vida nós fazemos isso? Nós damos um exemplo aqui de uma doença degenerativa, mas isso acontece com muitos aspectos da nossa vida. Nós passamos por algumas coisas e nós entramos daquela tensão e aí sofremos mais ainda, né? Às vezes estamos lá no trânsito, o trânsito está parado, ou seja, o trânsito está parado, não vai andar. E aí a gente se revolta, a gente fica nervoso, e aí a gente entra em conflito psicológico, mental, emocional, e só acentua mais ainda o sofrimento. Então é nós mesmos que criamos as situações, né? Nós vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Plenitude. Então nos diz a benfeitora Joana de Ângeles: a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação e geram prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Olha essa observação que a mentora nos traz. Ela tinha falado do sofrimento e gera sofrimento, e agora está falando do sofrimento da impermanência das coisas. Quanto sofrimento na nossa vida não é ocasionado porque nós temos aquele desejo, aquela crença interna de que tudo nessa vida é eterno. Então nós achamos que o corpo é eterno, o vaso biológico é eterno, e nunca o vaso vai se deteriorar, né, vai se degenerar. Então nós achamos que os bens materiais é eterno, nós achamos que
as pessoas que convivem conosco, ou seja, o organismo biológico daquelas pessoas é eterno, elas nunca vão desencarnar, né? E aí nós estamos no emprego e achamos que vamos viver lá eternamente. E aí nós percebemos que não é assim, né? Há essa impermanência da própria vida. E aí nós sofremos porque nós queremos uma segurança e não vamos ter essa segurança. Porque o e não passa na vida somos nós, espíritos. Nós somos eternos, somos espíritos eternos. Os valores que nós possuímos, eles mudam, mas nós vamos continuando sempre evoluindo, crescendo, né? Então nós devemos investir em nós, né? Muitas vezes nós somos previdentes com os bens materiais, deveremos ser realmente, porque nós temos um tempo aqui na Terra para cumprir a nossa tarefa, né? Mas essa previdência nós não temos quanto aos valores morais, os valores intelectuais, nós não investimos em nós como espíritos. E aí nós desencarnamos pobres, porque nós não angariamos nenhum recurso moral. Então é isso que a benfeitora nos traz. E o ensinamento budista também vem nos trazer, né? E tudo na vida é transitório, né? Há uma impermanência da própria vida, é uma lei natural, né? Então nós devemos aprender isso. Por isso que a doutrina dos Espíritos também irá nos ensinar. E nós devemos mudar o nosso ponto de vista da vida, né, perante a vida. A nossa visão na vida espiritual. Quando nós começamos a enxergar a vida espiritual, os valores vão mudando, né? Vamos trazer mais um ensinamento da benfeitora no livro Plenitude. Ela nos diz assim: o sofrimento resultante do condicionamento abarra a educação incorreta, a convivência social pouco saudável e propiciam agregados físicos e mentais contaminados. E ela já traz outro tipo de sofrimento, e é o sofrimento resultante do condicionamento. Quantos hábitos são condicionados na nossa vida pela educação incorreta? Essa educação, às vezes, no próprio lar, na própria sociedade, nós vamos adquirindo alguns hábitos, vamos repetindo aqueles hábitos, e aqueles hábitos começam a ser reflexos em nossa vida, e aí a gente fica repetindo aquilo. E aí quando nós queremos mudar um hábito, aí há um esforço tremendo. Porque um hábito está condicionado no nosso psiquismo, no self, né? Porque o ego, a personalidade que somos, vai vivendo, vai tendo as suas experiências e vai condicionando tudo aquilo no inconsciente profundo, no espírito que somos. E aí queremos mudar aquele hábito. E aí vamos ver e é muito esforço. Pois pouca hora nos pegamos, né? Repetindo aquele mesmo hábito. E a gente fala, mas eu não quero fazer isso e faço. Por quê? Porque são condicionamentos. E aí a gente sofre. Mudar um hábito não é fácil. Porque nós podemos até mudar o hábito, mas o valor está ligado àquele hábito, se manifesta em novos hábitos. E aí hábitos destrutivos. Então, e nós devemos trabalhar são valores saudáveis. Então, mudar os condicionamentos é analisar as nossas energias para as coisas boas da vida, né? Então, vamos continuar, pois nós aprendemos aí o sofrimento pelos condicionamentos. Agora, a benfeitora, nós vamos trazer uma questão, está no livro dos Espíritos, a questão 933. Kardec então pergunta aos guias da humanidade: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais?
E os guias da humanidade responderam: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Olha e nos ensina os benfeitores, né? As causas do sofrimento estão ligadas, mais uma vez vamos repetir isso, às nossas imperfeições. Nós deveríamos aprender isso. Deveríamos olhar para dentro de nós mesmos. Quando um sofrimento bater à nossa porta, nós deveremos olhar e perceber qual é a ferida existente em mim e precisa ser curada. O que eu preciso mudar no meu comportamento, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus ideais. O que eu preciso mudar? Pois o sofrimento é um alerta para que possamos olhar para nós mesmos. Pois o sofrimento nos convida para o crescimento. A causa do sofrimento é sempre o ser imperfeito, pois temos muitas imperfeições. Por isso que disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, pois quem é e não é pobre de espírito nesse mundo? Nós temos muita pobreza moral. Devemos buscar enriquecer os nossos espíritos com virtudes. Por isso Jesus disse que o reino de Deus é para os pobres de espírito. Porque se nós somos pobres de espírito, isso é dizer, e nós devemos buscar evoluir, devemos buscar riqueza espiritual. E a riqueza espiritual não está nos bens mundanos, e sim no nosso próprio crescimento espiritual. Então, e possamos aprender isso. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e convidamos a todos a assistir, a participar e conosco desse grande aprendizado. E Jesus possa nos abençoar sempre. Até uma próxima aula.